Olá a todos, eu me chamo Ana Cláudia Casagrande, sou acadêmica do curso de Zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC Oeste, e sob a orientação do professor Alexandro Schaffer da Silva, eu vou apresentar o trabalho intitulado como Leite de vaca ou sucedâneo na dieta de bezerros leiteiros, efeitos no hemograma, metabolismo, crescimento e custo-benefício. Como introdução, bem sabemos que o período lactente dos bezerros ele é uma fase crucial no ciclo produtivo desses animais, pois quanto mais pesado e saudável um bezerro desmamar, maiores são as suas chances de ter uma vida produtiva de sucesso. Porém, essa fase de aleitamento, ela se caracteriza por vários episódios de baixa imunidade, bem como diarreias e problemas com a adaptação desses animais com a dieta líquida. O uso de sucedâneo lácteos, ele é muito falado durante esse período lactente dos bezerros por apresentar um menor custo de alimentação por animal. Porém, a sua eficiência ainda se confunde em relação ao custo-benefício do uso do mesmo. Diante disso, o nosso principal objetivo foi avaliar se a alimentação de bezerros holandês com sucedâneo lácteo em substituição ao leite de vaca interfere no metabolismo, sobrevivência, ganho de peso, assim como também avaliar o custo-benefício desses alimentos na fase de aleitamento dos bezerros. Como desenvolvimento, então, o estudo ele aconteceu na FECEL, que é a Fazenda Experimental da UDESC Oeste, no município de Guatambu. Contou com 60 dias experimentais e com a utilização de 16 bezerros machos da raça holandesa. Eles tinham em média de 8 mais menos 4 dias de vida e média de 39 mais menos 6 quilos de peso corporal por animal. Foram divididos aleatoriamente em dois grupos, então, sendo o grupo controle, contendo 8 animais que receberam 4 litros de leite de vaca durante o período experimental por dia, e o grupo sucedâneo, também contendo 8 animais, que recebeu 400 gramas de sucedâneo lácteo diluídos em 4 litros de água por dia durante o período experimental. Dentre as mensurações feitas, a gente contou então com a pesagem dos animais, ou seja, foi aferido o peso corporal desses bezerros semanalmente com o uso de uma balança digital. Foi feito também a mensuração do consumo de ração semanal, diminuindo o do que era ofertado da sobra. A coleta de sangue ela procedeu então nos dias primeiros, 30 e 60 do período experimental, e as análises elas foram feitas pelo sistema SAS versão 9.4. Diante dos resultados, então, a gente obteve o efeito dos tratamentos, o efeito do dia e também a interação do tratamento versus o dia. Como principais resultados, então, o nosso primeiro resultado e também o principal foi em relação ao desempenho, ou seja, ao peso corporal. Nesse gráfico, então, a gente pode observar as mensurações, né, e as diferenças estatísticas que a gente observou quanto à mensuração de peso dos bezerros, sendo que a faixa verde representa os animais que receberam o leite de vaca na dieta, e a faixa vermelha, ela representa os animais que receberam o sucedâneo lácteo em substituição ao leite de vaca durante o período experimental. Podemos ver que durante todas as mensurações feitas, os animais do tratamento que receberam o leite de vaca, eles tiveram peso superior do que os animais que receberam o sucedâneo lácteo. A partir do sétimo dia, identificado pelo asterisco acima aqui, a gente também observou interação do tratamento dia, ou seja, todos os animais eles apresentaram ganho de peso corporal, que já é esperado por estar em fase de crescimento. Porém, estatisticamente, os animais que receberam o leite de vaca em todas as pesagens, eles foram superiores. Então, mesmo tendo interação do tratamento dia, os animais do tratamento que receberam o leite de vaca na sua alimentação tiveram um maior ganho de peso durante todo o período experimental. Como resultados secundários, a gente não observou diferença estatística significativa entre os tratamentos na questão do hemograma.
Apenas ao longo do tempo, a contagem de células como eritrócitos, leucócitos, neutrófilos, linfócitos e hemoglobina, elas tiveram uma tendência de aumentar, mas isso porque os animais estão em fase de crescimento, então já era esperado. Também não encontramos diferença significativa contra a bioquímica sérica, ou seja, as concentrações de proteínas totais, albumina, globulinas, ureia, colesterol, triglicerídeo, glucose, não diferiram entre os tratamentos. Em relação ao custo-benefício, que é um ponto-chave do nosso trabalho, pois ele demonstra a campo os custos, né, os gastos que a gente teve entre as duas alimentações e qual que é a relação, qual é a vantagem de utilizar uma e outra. Então, a gente trouxe nessa tabela aqui a coluna onde a gente demonstra os custos com leite de vaca e a coluna onde a gente demonstra os custos com o sucedâneo. As variáveis, então, de concentrado, leite de vaca ou sucedâneo, daí o leite de vaca, o sucedâneo mais o concentrado, a gente pôde observar, então, que para essas três variáveis, o sucedâneo, ele teve um custo menor, porém, quando a gente entra na variável de medicamento, a gente já observa que os animais que foram alimentados com o substituto do leite, ou seja, com o sucedâneo lácteo, eles apresentaram um custo maior com o medicamento, que indica que, por terem um desempenho inferior, a gente acabou utilizando uma quantidade maior de aplicações de medicamento. Quanto à ração medicamento, os consucedâneos ainda se mantiveram com custo menor, porém, quando a gente observa os custos para ganhar 1 quilo de peso corporal, a gente já pode ver que os animais do tratamento que receberam o sucedâneo lácteo em substituição ao leite, eles tiveram um custo maior para ganhar 1 quilo de peso corporal. Ou seja, então, os animais que receberam o leite de vaca menos, mesmo tendo um custo maior com o fornecimento do leite, eles ainda apresentaram no final um custo menor para ganhar 1 quilo de peso corporal. Diante disso, então, a gente observou que os animais do grupo que receberam o leite de vaca como alimentação, eles acabaram ganhando ao final 19 quilos a mais do que os animais que receberam o sucedâneo lácteo na média. Então, o que, que isso indica? Isso indica que o grupo que recebeu o sucedâneo lácteo em substituição ao leite de vaca, eles tiveram um menor desempenho e um menor crescimento em comparação aos que receberam o leite de vaca. Ou seja, o custo, por mais que o custo com alimentação utilizando o sucedâneo ele seja menor, a relação custo-benefício, ela teve maior viabilidade para os animais que receberam o leite de vaca. Então, se o objetivo do produtor for desmamar animais mais pesado, é vantagem ele utilizar o leite de vaca, pois os custos para ganhar 1 quilo de peso vivo foi menor. Porém, o sucedâneo lácteo ele não é descartado, pois se o produtor ele tiver como objetivo gastar menos nessa fase inicial, na fase lactente dos bezerros, é vantagem então ele utilizar esse sucedâneo lácteo e posteriormente investir num ganho compensatório, ou seja, no uso maior de concentrados e outros alimentos, para que os animais compensem esse menor peso que eles apresentam durante a fase de aleitamento, ou seja, durante a fase lactente. Por fim, eu agradeço, então, primeiramente ao professor Alexandre pela oportunidade e toda a orientação durante o estudo e a elaboração dessa apresentação. Agradeço aos colegas do Grupo Gana pelo auxílio durante o estudo. Agradeço ao DESC pela oportunidade e todas as portas que ela nos abre. E agradeço a todos que tiraram um tempinho para ver essa apresentação. Meu muito obrigada.